É mais ou menos este o aspecto de um desenho do SketchUp quando nós iniciamos a sessão através de um template que já é colocado no nosso disco quando fazemos a instalação do programa. Simplesmente há determinadas características que nós eventualmente não gostamos. Por exemplo, podemos não gostar que apareça este senhor de cada vez que criamos um fecheiro novo. Podemos não querer que a nossa vista, portanto, esteja em modo perspectiva, portanto, isso aparece aqui, portanto, temos que mudar constantemente da vista perspectiva para paralelo, e isso traz-nos inconvenientes. Por exemplo, uma das situações que temos que fazer frequentemente é sempre que temos um objeto deste tipo, e eu vou mudar agora a visualização para X-Ray para perceberem melhor. Portanto, vou aqui a View Face Style X-Ray para perceberem melhor aquilo que eu quero dizer. Portanto, se eu colocar agora Camera, Standard Views e Top, o que vai acontecer é que eu não estou de facto a ver como gostaria o objeto em planta, portanto, que seria numa vista ortogonal, mas depois ainda tenho que vir aqui e mudar para a projeção em perspectiva, e agora sim Camera, Standard Views, Top, e eu agora já estou a ver isto de modo ortogonal. Aquilo que nós podemos fazer é, portanto, entre várias coisas, criarmos o nosso próprio modelo com algumas características que nos interessem. Por exemplo, eu vou apagar este senhor que aqui está e vou vir aqui às componentes e vou inserir um avatar que eu próprio criei, portanto, que serei eu próprio. Depois posso colocar mais algumas coisas que eventualmente, portanto, eu neste momento tenho só estas componentes aqui criadas, portanto tenho esta componente que criei só mesmo para teste, eles estão aqui, mas se eu quiser no meu modelo posso criar, por exemplo, vamos imaginar que eu vou criar aqui uma componente, vamos mudar aqui a visualização, tirar o X-Ray, e eu posso aqui criar um objeto que eventualmente seja um objeto que eu utilize muito. Faço duplo clique, faço Make Component, dou-lhe um nome qualquer, portanto ele vai logo ficar aqui, e vão reparar depois quando eu criar o template, esta componente vai fazer parte do meu template e isso vai facilitar o trabalho. Também, se eu quiser, posso ir à 3D Warehouse, inserir um ou outro fecheiro que tenha interesse para o meu trabalho. Por exemplo, vamos ver aqui uma torneira e vamos inserir esta torneira no nosso desenho. E ao inserirmos no desenho ela passa a aparecer nas componentes, portanto mesmo que eu a elimine aqui ela continua cá, portanto eu posso continuar a inserir esta torneira. Portanto temos aqui uma série de componentes que eventualmente me podem dar jeito. Nos estilos a mesma coisa, portanto eu aqui, se carregar em Home, eu verifico que eu só tenho um estilo utilizado neste desenho, mas posso eventualmente selecionar, portanto, vamos imaginar que eu quero este estilo que aqui está. Ele passa a figurar aqui e eu agora só tenho que utilizar os estilos que estão dentro deste modelo, portanto, e ele fica também assumido dentro do modelo. Também posso fazer a mesma coisa aos layers, posso criar aqui alguns layers que eu utilizo com frequência, portanto, vou aqui criar o layer secção, vamos aqui ampliar para verem melhor. Portanto, vou aqui criar o layer, sei lá, textura, não estou a pensar muito bem em termos práticos, e ele vai passar a estar ali atribuído. E a mesma coisa eu posso fazer nas cenas. Aqui eu já vou fazer isto de uma forma mais científica, se quiserem chamar. Portanto, eu vou mudar a vista, portanto tenho a vista em projeção de perspectiva, é isto que eu pretendo. Vou criar aqui uma cena chamada perspectiva. Vou agora mudar a câmera de perspectiva para paralelo.
e vou criar agora outra cena em que esta, em vez de ser perspectiva, é axonometria. Vou pôr agora a vista da câmera a ser vista de cima, top, e vou criar uma nova cena chamada vista de cima. A mesma coisa, vou aqui a Camera, Standard Views, Front, e vou chamar esta vista de frente. Prontos. E à medida que eu vou trabalhando, se eu quiser mudar para o modo perspectiva, clico em perspectiva. Se eu quiser mudar para o modo axonometria, ou seja, em perspectiva, mas no modo ortogonal, mudo para a axonometria. Se quer uma vista de cima, ele muda-me logo para a vista ortogonal. Se eu mudar para a perspectiva, muda-me para a vista em perspectiva. Portanto, cá estão a ver. Portanto, se eu clicar aqui, é o Parallel Projection que está ativado. Portanto, isto facilita muito o trabalho, portanto, perco menos tempo a ter que definir estas situações. Se forem a clicar em Window e forem a Preferences, aquilo que vocês vão definir são preferências que dizem respeito a todos os trabalhos em que nós vamos trabalhar. Ou seja, quando nós trabalhamos nos Preferences, nós estamos a definir características para todos os desenhos que trabalhamos no SketchUp. Quando vamos a Window Model Info, estamos a definir características especificamente para este fecheiro. Portanto, a nível de animação, a nível de classificações, a nível de componentes, etc. Podemos também aqui definir a nível de texto que, em vez de utilizar o Tahoma, podemos usar, vamos cá ver, o Arial, por exemplo. E isto são características que vão ficar especificamente neste fecheiro, que eu depois posso alterar. Portanto, por exemplo, posso utilizar aqui a precisão, em vez de 0.00, posso usar 0.000, posso desligar o Land Snapping se eu quiser, etc. Posso pôr o ângulo, snapping do ângulo a 10. Portanto, isto, tudo que é definido nesta janela, na Model Info, diz respeito a este fecheiro e este fecheiro só. Agora, o que eu pretendo de seguida é transformar este fecheiro num fecheiro modelo. Vou fazer File e, em vez de fazer Save As, que é o que eu normalmente faço quando quero gravar um fecheiro, vou fazer Save As a Template. E ele vai-me abrir uma caixa de diálogo, que é esta que aqui está, que me vai permitir escrever o nome do fecheiro. Vou-lhe chamar Modelo Ibercad. Vou também dar o nome ao fecheiro Modelo Ibercad e posso introduzir uma descrição, por exemplo, modelo com 4 vistas pré-definidas e vários componentes, apenas só para... E posso também definir que este modelo vai passar a ser o meu default, ou seja, sempre que eu criar um fecheiro novo, e isso eu faço fazendo File New, o modelo que vai ser utilizado para o fecheiro seguinte vai ser este. Vou fazer Save e agora vamos experimentar. Portanto, eu faço File New e cá está, ele criou-me um fecheiro exatamente igual ao outro. Portanto, eu não tenho depois aqui uma série de vistas que posso ativar. As vistas estão cá todas. Vamos fechar o SketchUp e vamos fazer um fecheiro novo. Abrir novamente a sessão, botão direito do rato, seleciono SketchUp, ele vai-me abrir esta caixa de diálogo como já fazia anteriormente, e eu agora selecionar aqui Template, cá tenho então o meu modelo Ibercad, que eu faço Start Using SketchUp. E aqui o que é que eu tenho? Tenho aqui as componentes que eu defini. Portanto, se eu carregar aqui na tecla do Home, eu tenho as componentes que eu defini para este fecheiro e que inseri, portanto, que é o meu avatar. Tenho também os estilos que eu defini.
portanto escuso de andar à procura de outros, portanto os estilos de apresentação do meu trabalho. Tenho os layers que eu criei para este fecheiro, como podem ver. E desta forma agilizo muito mais o meu trabalho, portanto, utilizando definições que eu estou constantemente a alterar, portanto, e deixo de ter que alterar porque elas já estão no meu fecheiro modelo.